Hoje temos confronto direto pela liderança na Série B. Goiás e Avaí vão entrar em campo, vão ver as escalações, desfalques, o favorito para vencer esse jogo e o que cada um tem que fazer para virar o líder da Série B. E na Série A, meu irmão, o Bragantino pode se tornar líder, isso mesmo. Vamos ver tudo isso agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, um canal de esportes que mais cresce no YouTube, meu irmão, então se inscreva, estamos muito próximos de 80 mil inscritos, nosso canal é novo, tem menos de 2 anos, então se inscreve aí pra ajudar a gente a participar das nossas lives, já deixa sua curtida, galera tá esquecendo de deixar a curtida, deixa a curtida, porque hoje a gente vai falar sobre mudança de liderança na Série A e na Série B, exatamente, na Série B o Remo é o líder, né, nessa rodada atual o Remo está na liderança, mas é certo de que isso vai mudar hoje, tá? Ou Goiás ou Avaí, um dos dois vai assumir a liderança independentemente de quem vencer. Você vai entender quando a gente falar sobre isso. E na Série A a liderança pode mudar também, tá? O Bragantino pega o Mirassol e pode sim se tornar o novo líder da Série A. Então nós vamos ver os favoritos para Goiás e Avaí pela Série B. E vamos falar também sobre Bragantino e Mirassol e Juventude e Galo, um jogo também complicado, a gente vai ver os favoritos, né? Mas atenção pra você, meu irmão, você que manja muito de futebol e gosta de fazer aquela sua aposta, tem mais de 18 anos, obviamente, né? Tá na hora de mostrar, meu irmão, que você é um apostador brabo, tá? A KTO, patrocinadora aqui do canal, lançou a Liga do Milhão, né? E o nome já diz tudo, meu irmão. Tem R$1 milhão em dinheiro vivo esperando pelo grande campeão. E funciona assim, é bem fácil, cara. É bem fácil. Você faz apostas vencedoras com odds altas, vai somando pontos no ranking da Liga do Milhão. Todo dia tem prêmio. O melhor apostador do dia ganha R$1.000 em aposta grátis. E todo mês os 500 melhores apostadores dividem R$100.000 em prêmios. E os 10 melhores garantem vaga na grande final, valendo R$1 milhão. Então, meu irmão, se você cravar apostas com odds altas, quanto maior for a odd, mais você sobe no ranking. E para participar, você só precisa fazer a sua conta na KTO. O link tá aqui na descrição. E depois aceitar participar da Liga do Milhão. Simples assim. Então, meu irmão, quanto mais você apostar lá na KTO, maior a probabilidade de você ganhar R$1 milhão no final do ano. O link tá na descrição. Clica lá, faz a sua conta na KTO e participa da Liga do Milhão. Hoje, então, vamos começar falando sobre Goiás e Avaí, né? É o grande jogo da rodada na Série B, valendo a liderança. É o reencontro de Jair Ventura com o Goiás, né? Ele que deixou o clube ali no início do ano, né? Ele começou, né, na temporada no Goiás e deixou porque não foi bem no Campeonato Estadual, não foi bem na Copa Verde, né? Até foi, né? Deixou o time na final, mas acabou não sendo suficiente para continuar no cargo para a Série B. Então ele deixou ali porque o futebol não foi convincente, acabou sendo demitido do Campeonato Goiano. O Goiás foi muito mal. Jair Ventura, né, teve 19 partidas à frente do Goiás, né, nessa temporada. Foram só 7 vitórias. E se você pensar que isso foi em Campeonato Estadual, piora ainda mais a situação do Jair, né? 19 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Perdeu os clássicos pro Vila e pro Atlético Goianiense, né? Alguns clássicos. E aí não conseguiu se manter no Goiás, foi direto pro Avaí. O Goiás chega como hoje, rapaziada? Chega com Wagner Mancini no comando, né? Tá na 5ª posição na tabela da Série B hoje. Tá ali com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota na Série B. Em casa já venceu um jogo e empatou o clássico contra o Vila Nova, né? Então pode ser o líder hoje da Série B e só basta vencer, né? Se o Goiás vencer, ele pula para 13 pontos, passa o Remo e passa também o Avaí, passa o Cuiabá, passa o próprio Vila Nova. Então o Goiás terminaria o dia na liderança da Série B somente vencendo o jogo. Aí depois ia ter que secar ali o Cuiabá e o Vila Nova, né, para se manter na liderança, mas terminaria o dia na liderança da Série B. Wagner Mancini não tem desfalques para esse jogo de hoje em relação à rodada passada contra o Botafogo, né? Aquele jogo em que venceu o Botafogo fora de casa. Aliás, o que o Botafogo fez ontem, hein, rapaziada? Que foi aquilo, hein? Pra cima do Furacão, hein? Mas Goiás deve ter aí o mesmo time que iniciou a partida contra o Botafogo na última segunda-feira, ou seja, Anselmo Ramon, que fez o gol da vitória contra o Botafogo, deve se manter na titularidade do Esmeraldino. Provável formação do Goiás vem ali com Tadeu, Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovatti, Marcão, Juninho, Rafael Gava, Wellington Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Juninho caiu como uma luva nesse meio de campo, né, do Goiás. Juninho, aquele que era aí capitão
no América. Já o Avaí, rapaziada, se liga no currículo do Avaí nesse início de Série B. Melhor ataque da Série B com 9 gols em 5 jogos. O Criciúma também fez 9 gols, mas já tem 6 jogos, né? O Avaí tem 9 gols em 5 jogos. Tem também a melhor defesa da Série B com 3 gols sofridos em 5 jogos, ao lado ali de Vila Nova e Ferroviária, né? Sendo que a Ferroviária já jogou o 6º jogo, o Vila Nova ainda vai jogar. Então, melhor defesa, melhor ataque, era o líder no início desta rodada, ou seja, se vencer hoje, passa o Remo, que ultrapassou, né? O Avaí passa de novo o Remo e se mantém na liderança até o final da rodada. Se o Avaí empatar esse jogo hoje, ele também retoma a liderança, né? Porque o saldo de gols do Avaí é maior que o do Remo. Ele também retoma a liderança, mas aí não é garantia de terminar a rodada na liderança, porque ainda tem jogos de Cuiabá e Vila Nova nessa rodada. Mas a vitória garante a liderança por mais uma rodada do Avaí. O empate deixa o Avaí dormindo na liderança nesta noite, né? Jair Ventura também deve repetir o time que aplicou simplesmente um 3-0 no América. Foi um jogo parelho, mas o Avaí soube ali se defender bem, abriu o placar, depois se defendeu muito bem, perdeu algumas chances ali, principalmente com o Aleph Manga, e aí no final o Burocô fez 2 gols, um golaço de falta e um outro golaço também ali pela direita, né? Então, provável escalação que Jair Ventura deve botar em campo Igor Bom, Vinícius, Jonathan Costa, Brock e Mário Sérgio, João Pedro Boeira, né? O João Pedro Boeira, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel, Matheus Quaresma, Aleph Manga e Kleber, né? Aleph Manga aí que tá jogando muito essa temporada, né? Então é aquilo que eu falei, cara. Empatando, volta à liderança, vencendo, garante a liderança. Mas se perder, né? Mesmo perdendo Não necessariamente. Se perder esse jogo, pode sair do G4 sim, né? Porque se perder esse jogo, Goiás passa o Avaí e Vila Nova e Cuiabá também podem passar. Então uma derrota pode tirar o Avaí do G4. O Goiás, vencendo esse jogo, se garante no G4 até o final da rodada, né? A gente sabe, cara, que pra gente analisar o favoritismo nesse jogo aqui, né? O Goiás dentro de casa é muito forte. O Avaí é um time que tá baseado na reatividade, ou seja, é um time que gosta de ficar lá atrás e pega o adversário no contra-ataque no desespero, né? Um time muito veloz, o time do Avaí, e é um time comandado por Jair Ventura. O torcedor do Goiás conhece, né? O cara gosta de uma defesa sólida, gosta de uma retranca. Vamos falar o bom futebolês? Jair Ventura gosta de uma retranca, né? E o Avaí tá jogando mais defensivamente, tá jogando ali no erro do adversário, ainda mais fora de casa a gente pode esperar um Goiás mais propositivo, né? Um Goiás tentando mais vencer o jogo com a posse de bola, né? Tentando ter mais posse de bola, tentando encurralar o Avaí tentando aquelas escapadas em velocidade, né? Vai ser um jogo muito parelho, é difícil a gente falar um favorito aqui. O Goiás em casa, pra mim, é levemente favorito nesse jogo, mas, cara, pode desandar muito esse jogo. Então, assim, se você vai apostar, né? Se você vai apostar nesse jogo, não apostaria em alguém pra vencer, não. Só se você assistir esse jogo durante o jogo. Pra mim, o Goiás é favorito, mas não apostaria nesse jogo, não. É um jogo que pode ir pra qualquer um dos lados, tá? Na Série A, rapaziada, na Série A a gente tem também uma possível mudança de liderança. O Bragantino enfrenta o Mirassol, recebe o Mirassol e pode virar líder. O Bragantino hoje é o 3º colocado, está atrás de Flamengo, que já foi derrotado, e Palmeiras, que venceu. Porém, o Bragantino está 3 pontos atrás do Palmeiras e vencendo esse jogo hoje, iguala o Palmeiras em número de pontos, porém tem 2 gols a menos de saldo, né? O Bragantino vai precisar vencer por 2 gols de diferença o Mirassol para assumir a liderança. O Mirassol vem jogando muito bem, vem sendo um time assim surpresa nessa Série A. O Mirassol tá conseguindo competir bem nessa Série A, né? Meu irmão, não tá sendo fácil derrotar o Mirassol. O Mirassol tem só uma única derrota nesta Série A, com 4 empates, uma única vitória, aquela em cima do Grêmio, né? Aquela cachapante, mas também uma derrota só. Então é um time que tá vendendo caro os seus pontos, é um time difícil de ser batido, tem um ataque eficiente, é um time muito veloz. O Christian, meu irmão, que velocidade, gosto muito desse jogador que o Mirassol foi achar. O Christian tá jogando muito bem, e então não vai ser um jogo fácil pro Bragantino, tá? São 2 times paulistas, já se conhecem, já se enfrentaram nessa temporada. O Bragantino tá jogando muito bem, mas vem de uma derrota pro Criciúma e assim... teve muita posse de bola, mas não conseguiu finalizar tanto com perigo no gol do Criciúma, né? Esse jogo me deixou um pouco com o pé atrás sobre o Bragantino, né? Aquela derrota ali pro Criciúma na Copa do Brasil. O Mirassol não jogou, né? No meio de semana passado, o Mirassol descansou. Para mim, o Bragantino é favorito. Não sei se para assumir a liderança, acho que vai ser difícil abrir 2 gols de diferença no Mirassol.
Mas, cara, Bragantino é favorito para vencer esse jogo sim, diante do Mirassol. Talvez um novo líder na Série B. Comenta aqui embaixo se você acha que o Bragantino vai ser o líder da Série B. Em relação à aposta nesse jogo, também não apostaria em alguém para vencer o jogo antes da partida. Acho que a melhor aposta para esse jogo é ambos marcam. Mas também, isso antes do jogo que eu tô falando, tá? Esses dois jogos que eu já citei aqui, cara, são jogos que você precisa assistir para apostar, tá? Inclusive, se você for, tá, algum jogo de hoje aí pelo Brasil, já sabe a nossa tradição, né? Marca a gente lá nos stories do Torcedorismo, que eu vou repostar todo mundo que fizer um stories direto do estádio e marcar o Torcedorismo oficial. É esse link que tá aqui na descrição, o link, é esse Instagram que tá na tela. Você marca a gente, faz um stories que eu vou repostar todo mundo que me marcar. E por último, vamos falar de Juventude e Galo. Juventude que muito forte dentro de casa, né? Meu irmão, venceu, só empatou um jogo, tá? De todos os jogos que fez em Caxias do Sul, o Juventude só empatou um jogo, que foi justamente contra o Mirassol. Todos os outros o Juventude venceu. Todos os outros, inclusive Grêmio. Quem bateu lá, perdeu. Ceará de virada nessa Série A. Quem bateu lá em Caxias do Sul, perdeu, menos o Mirassol. Um time muito forte em casa. Fora de casa, a Juventude está deixando muito a desejar, né? Perdeu pro Inter na última rodada. Tomou aquele 5-0 pro Flamengo também na antepenúltima rodada, mas em casa venceu o Ceará de virada, né? E venceu também na estreia o Vitória, né? Dois times ali mais ou menos da mesma faixa de tabela do Juventude, né? Hoje tem um adversário mais forte pela frente na teoria, que é o Galo, né? Tem um time no papel muito forte, mas o Galo não tá bem, né? O Galo nesse momento está na zona do rebaixamento, tem só uma vitória no campeonato com 2 derrotas e 3 empates e vem de vem de empate com o Maringá pela Copa do Brasil. Porém, meu irmão, o juizão ajudou o Galo nesse jogo aí, porque poderia ter perdido, teve um pênalti absurdo não marcado pro Maringá. O Galo não foi bem nessa partida, tá dependendo muito do Hulk, né? Hulk e Rony têm jogado bem, é verdade. Principalmente o Hulk tá jogando muito nessa temporada de novo. Tá naquela Hulk dependência, né? Então, acho que o Galo vai ter muita dificuldade nesse jogo. Para mim, o Juventude é favorito para vencer esse jogo, mas mais uma vez, não é jogo para apostar antes da partida começar. Então, coloca aqui embaixo os seus favoritos para esses jogos de hoje, meu irmão. Se inscreva no canal, faz a sua conta na KTO também, cara, porque é o patrocinador do canal. Eu recomendo a KTO, é uma empresa muito séria. Cara, quando você saca o dinheiro na KTO, cai instantaneamente. Então, você que é maior de 18 anos, faz a sua conta na KTO, participa da Liga do Milhão, se inscreva no canal, tá? Que hoje teremos live mais tarde, então ativa o sininho depois dos jogos ali, 10 horas teremos live, então te espero lá, tamo junto, valeu e falou!